Reportagem que traz um tema desse relatório da Polícia Federal sobre o Gabinete do Ódio, que produziu dossiês contra o governo Lula em 2024. A Polícia Federal identificou um grupo de disseminadores de notícias falsas, classificados como integrantes do chamado Gabinete do Ódio de Bolsonaro, que continuou produzindo dossiês e espalhando informações distorcidas ainda no ano passado contra integrantes do atual governo Lula. Depois de coletar provas na investigação sobre desvios da ABIN, a ABIN paralela, a PF encontrou conversa entre dois integrantes do Gabinete do Ódio que demonstravam produção de informações falsas contra integrantes do governo, incluindo o ex-ministro Paulo Pimenta, ex-ministro das Comunicações, né? Os envolvidos nessa ação eram o assessor parlamentar Daniel Lemos, que trabalhava no gabinete do deputado federal Pedro Júnior, do PL de Tocantins, e o influenciador bolsonarista Richard Sposer. Ambos foram indiciados no relatório final dessa chamada ABIN paralela. Eles buscavam acesso a um grupo de WhatsApp chamado Caçadores de Fake News, criado por pessoas ligadas ao presidente Lula. Poser levantou informações sobre os administradores do grupo e produziu um dossiê. Dentre os administradores estava Paulo Okamoto, fundador do Instituto Lula. Depois, Poser produziu um dossiê apontando que participantes do grupo tinham empresas que receberam recursos da cota parlamentar de um deputado do PT e da campanha presidencial de Lula. A partir dessa informação, o influencer produziu um documento dizendo que havia detectado o rastro do dinheiro para financiar ações contra a direita. O material foi encaminhado para o assessor parlamentar Daniel Lemos como sugestão de convocar uma das pessoas citadas para prestar esclarecimentos para a Câmara dos Deputados. A PF descreveu esses fatos no relatório final da ABIN paralela, portanto, trazendo aí a conclusão de que o presente evento, portanto, coleciona a permanência e continuidade do modus operandi dos responsáveis pela produção contínua de desinformação. Carla, então é o Gabinete do Ódio que se manteve mesmo pós-governo Bolsonaro. É isso, e é muito grave, Diego, porque é a gente pensar que são funcionários, né, públicos usando os aparatos do Estado, que é uma agência de inteligência, uma agência, né, de informação, é evidente que fará monitoramentos e buscará informações, mas o objetivo final do trabalho da ABIN é uma política de Estado e não servir a projetos políticos, não buscar inimigos políticos, não imaginar estratégias políticas de fake news ou não fake news. Então, a gravidade desse caso, e por isso a BIM paralela, né? Porque foge do escopo do que tem que fazer uma agência de inteligência, né? E aí acaba que esses servidores contaminados politicamente permaneceram, mesmo com a mudança do governo, produzindo relatórios com finalidades políticas e não com finalidades de inteligência, pensando na segurança do Estado, na preservação dos dados da população brasileira e outras, porque a gente tem, Diego, o pessoal do Exército que também tem uma área de inteligência, né, de cibernética, o Planalto tem também um sistema de defesa cibernética. A gente não fala muito sobre isso, mas o sistema cibernético ele é super atacado, digamos assim, né? Há vulnerabilidades e essa proteção, essa defesa do sistema cibernético brasileiro é fundamental. Se a gente pensar que a gente vive num mundo extremamente conectado, transações bancárias, os nossos dados pessoais. Então, a segurança cibernética de um país ela é extremamente importante e estratégica. É para isso que servem os órgãos de inteligência, não para fazer dossiês políticos, não para fazer perseguição política, não para procurar a vida de jornalista ou de influenciadores, muito menos para disseminar fake news. Então, a gravidade do uso da estrutura do Estado, nesse caso, é esse desvio de uma agência que tem um papel importante, sim, na defesa, na defesa do país mesmo. Então, chega agora à conclusão, a gente vai ter que ter também a manifestação da PGR, nesse caso, né, que é praxe. A Procuradoria vai se manifestar para ver se denuncia ou não esses cidadãos indiciados, e aí esse processo passa a caminhar no Supremo Tribunal Federal, conforme aconteceu também com o processo do golpe. Alguns personagens, como eu disse, estão já nos outros casos respondendo por ações desse relatório, que é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí vão ser julgados, vamos ver se essa denúncia avança aí. Agora o próximo passo é aquela coisa nesse mundo judicial, né? Sai da Polícia Federal, vai ao Supremo, mas sempre passa pelo Ministério Público também, que aí vai fazer o próximo passo de denúncia ou não dessas pessoas.
Exato. Inclusive, a PF aponta, né, que os principais destinatários dessas informações eram o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o filho dele, Carlos, que definiam os alvos, inclusive, segundo esse relatório da Polícia Federal. O relatório diz ainda que mais de 60 mil consultas irregulares foram feitas, né, em celulares. Eles exploravam alguma vulnerabilidade nos aparelhos para conseguir entrar e espionar esses aparelhos celulares. Segundo o documento que foi entregue ao Supremo, o grupo era composto por figuras de alto escalão do governo à época, incluindo o então presidente Jair Messias Bolsonaro e seu filho, o vereador Carlos Nantes Bolsonaro. E aí, eles dizem que esse núcleo foi o responsável por definir as diretrizes estratégicas da organização criminosa, determinar os alvos das ações clandestinas, que seriam opositores, instituições e o sistema eleitoral, e se beneficiar politicamente das operações. Ontem, o Carlos falou que era claro, óbvio, que a PF do Lula, né, e aí ocupando a atual gestão, iria persegui-lo, Carla. Então, é importante a gente falar desse personagem do Carlos, porque o Carlos, ele foi, durante toda a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma figura, digamos, oculta sem ser oculta, porque qual que era o papel dele, mesmo sendo vereador no Rio de Janeiro, né? Ele frequentava Brasília, tem casa aqui em Brasília, inclusive, frequentava o Palácio do Planalto, e era justamente fazer a estratégia nas redes sociais, né? Então, ou seja, municiado de relatórios paralelos, né, que vinham dessa agência paralela, ele conseguia pensar em como direcionar as redes sociais do presidente, né? Então isso tinha um propósito, né? Tem uma finalidade essa questão. Então o Carlos é um personagem importante nesse quesito porque ele é a figura do pai nas redes sociais desde antes da campanha, né, Diego? Então imaginar que e aí a gente tem que lembrar de um outro episódio também que evidencia o uso desse sistema em prol de um projeto político da família Bolsonaro, é aquela famosa reunião que acabou sendo vindo a público, uma reunião que era fechada, mas foi gravada, em que o então presidente Jair Bolsonaro fala e reclama dos relatórios que vinham da ABIN, que não informavam nada, reclama ali com o então ministro do GSI. Na época do Bolsonaro, a ABIN era subordinada ao GSI, né, de Augusto Heleno. Hoje ela é subordinada à Casa Civil, de Rui Costa. Mas Bolsonaro reclama ali e ele fala, eu quero que a ABIN fale para mim da segurança dos meus filhos, eu quero mexer no diretor da Polícia Federal no Rio, no superintendente no Rio. Ele fala que ele queria que a Agência Brasileira de Inteligência trabalhasse para ele. Ele tem lá a frase falando isso, e o Carlos, com a resposta que ele dá dizendo que agora o governo Lula quer perseguir ele, tentar dizer que estão fazendo o mesmo que eles estavam fazendo aparentemente lá durante o governo, né? Usar a estrutura de Estado para perseguição, ou pelo menos para o monitoramento de adversários políticos para desenvolver essa estratégia de comunicação. Enfim, Diego, a gente tem que, aguardar os próximos passos, obviamente ouvir aí as defesas, esperar a investigação, mas o roteiro, né, dessa BIM paralela, a gente já viu que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro defendia o uso dessas informações para o seu governo e para o seu projeto político. E acaba de chegar uma informação de que o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Marcelo Câmara, foi preso. O mandado foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Portanto, a prisão ocorre após o advogado de Câmara revelar conversas do tenente-coronel Mauro Cid durante investigações da trama golpista. Ontem conversamos com esse advogado aqui no UOL News, segunda edição. Moraes determinou a prisão preventiva depois de o advogado de Câmara, o Eduardo Kuntz, revelar conversas com Cid. Abre aspas. A tentativa por meio de seu advogado de obter informações então sigilosas do acordo de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu Marcelo Costa Câmara em tentativa de embaraço às investigações. Fecha aspas. O inquérito vai ser instaurado para apurar suposta prática de obstrução de investigação penal que envolva organização criminosa. Além disso, Moraes determinou que Câmara, Cid e Kuntz sejam ouvidos pela PF em até 15 dias. Kuntz divulgou diálogos que teria tido com o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. As conversas foram apresentadas ontem ao STF. O advogado disse que evitava falar com Cid e preferia mensagens em texto.
Ontem aqui pra gente, ele disse que criou um perfil e mandou um opa. Evitava ao máximo atender para tentar deixar tudo registrado, né? Que não falava tanto por telefone, mas por texto e gravação de mensagens de voz, porque aí o registro fica. Kuntis disse que inicialmente não sabia se Cid estava buscando na condição de advogado e ele fez uma ação controlada, né? Segundo ele. Disse que deu corda para desabafos do Cid num processo de investigação defensiva e disse ter feito perguntas de interesse dos clientes defendidos por ele. Portanto, foi preso o Marcelo Câmara, que é o cliente desse advogado que trouxe as conversas à tona. Primeiro saíram na revista Veja, né? Mas, enfim, e a gente está vendo essas conversas que se tornaram públicas e a gente teve acesso depois disso, Carla. Então, Diego, uma estratégia do Eduardo Kuntis, que é réu do Marcelo, que é advogado do Marcelo Câmara, que era investigado, que é realmente ali que lança alguns questionamentos sobre isso, porque também a própria defesa do Bolsonaro, no dia do depoimento dele ali, na semana passada, retrasada, a defesa questionou o Cid sobre ele ter mantido as redes sociais mesmo com a proibição. O que parece, né, e aí o Eduardo Kuntis mesmo, que ele foi ontem ao STF peticionar dizendo, olha, eu tive conversas com o Cid e mostrando ali essas conversas. A defesa do Bolsonaro, ela fez um questionamento para o Cid nesse dia aí do depoimento, perguntando: o senhor não descumpriu mesmo o acordo de delação? Não teve mesmo essas conversas? O que parece aí, e aí a defesa do Bolsonaro agora entra aí com alguns recursos relacionados a essa conversa, a defesa do Braga Neto pede a anulação do Cid com relação a isso. A gente não sabe, são advogados distintos, mas parece uma espécie de jogo combinado para tentar todos contra o Cid, né, nesse momento. Então, e é inusual mesmo você ver um advogado de um investigado mantendo uma conversa, como ele mesmo disse aí, dando corda, né, a um delator, né, que está no mesmo processo, fazendo comentário e procurando ver se ele entregava coisas. Ele disse que estava defendendo o cliente dele, mas a questão há interesses com certeza por trás dele, além de defender o cliente dele, e isso está sendo usado pelas outras defesas, então a gente não sabe o que está por trás de toda a estratégia. Essa prisão do Marcelo Câmara e esse pedido do ministro Alexandre de Moraes para ouvir tanto o Câmara quanto o advogado em relação a isso é importante para elucidar o que exatamente, que contexto foram essas conversas, quando que a defesa do